Olá, é um prazer participar desse momento de sua formação. Seja bem-vindo a este encontro audiovisual. O material que você está assistindo é uma ferramenta didática da disciplina Gestão da Educação à Distância, oferecida pelo Programa de Pós-Graduação à Distância da UniaSelv. A disciplina Gestão da EAD ajudará você a entender os fundamentos comunicacionais para o gerenciamento de processos educativos mediatizados, bem como apresentará os conceitos, modelos de gestão e características do gestor da EAD. Na sequência, você construirá uma compreensão introdutória sobre a gestão da EAD. Então, logo que terminar de assistir a essa videoaula, aprofunde seu conhecimento sobre a temática utilizando o caderno de estudos, a plataforma virtual de aprendizagem e outros materiais que possam complementar sua aprendizagem. Agora, vamos ao estudo. As tecnologias de informação e comunicação trazem possibilidades cada vez mais imediatas de mediação da informação. De tempos em tempos, novas possibilidades se apresentam. Mas há dificuldades a serem vencidas para uma utilização otimizada da mídia no processo de construção do conhecimento e o bom gestor da EAD precisa estar atento a isso. A atuação do docente tem deixado de se basear no monólogo da sala de aula. Ele tem sido desafiado a trabalhar em equipe, como um agente organizador, dinamizador e orientador da construção do conhecimento. Podemos dizer que ocorre uma reorientação da docência, que passa a focalizar funções de gerenciamento do ensino e auxílio aos alunos na busca, exploração e seleção das informações existentes nas mídias. Em outras palavras, na caminhada educacional, docente e aluno passam a estabelecer uma relação onde o diálogo constante e a cooperação mútua passa a ser essencial. E o aluno aprende a aprender, aprende a fazer ciência, aprende a fazer arte, enfim, aprende a construir o conhecimento mesmo à distância. Você já havia refletido sobre essa questão? Que ações você tem empreendido para reorientar o processo comunicacional docente de maneira a adequá-lo à EAD? Vamos ouvir o depoimento de alguns professores que atuam com EAD. Para esse trabalho com o ensino à distância, a linguagem do tutor ou professor tem que ser uma linguagem muito mais objetiva, clara, direta. Isso porque o aluno que está do outro lado, geralmente da tela do computador ou do telefone, ele não me vê. O meu contato com ele é de forma virtual. Estou na frente de um computador e ele está em outro local. Eu faço esse atendimento ao meu aluno usando essas ferramentas, com recursos tecnológicos. Então, o uso das ferramentas de comunicação que hoje a tecnologia nos oferece é a melhor forma que eu tenho para estar me comunicando com ele e fazendo com que ele entenda a matéria e também que ele não fique desmotivado por não ter a presença de um professor ao seu lado. Como percebemos nos depoimentos, a introdução de tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem impulsionou o professor a gerenciar processos educativos mediatizados. Em outras palavras, o professor tem sido motivado a utilizar a mídia como ferramenta didática para a construção do conhecimento. Tudo isso porque na contemporaneidade as funções docentes ampliam-se e integram-se a um processo de planejamento e execução, e geralmente envolvendo uma equipe multidisciplinar. A seleção, organização e transmissão do conhecimento que o docente realiza nas aulas do ensino presencial irão corresponder na EAD
a preparação e autoria de módulos impressos, programas em áudio, vídeo, materiais para web, entre outros. Perceba então que a orientação ao aluno no processo de aprendizagem se exercerá não apenas em contatos pessoais e coletivos em sala de aula ou no atendimento individual. A orientação ao aluno na EAD ocorrerá com o uso de múltiplas mídias, como o telefone, o fax, o e-mail, as plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, entre outras. Mais uma vez, percebemos como é importante ao docente da EAD desenvolver a competência de gerenciar processos educativos mediatizados, que promoverão dialogicidade e desembocarão na construção do conhecimento. No entanto, a comunicação dialógica para a gestão de processos educativos mediatizados exigirá do docente habilidades como avaliar as tecnologias indispensáveis para que o processo de ensino e aprendizagem se estabeleça, selecionar as tecnologias levando em conta o contexto onde serão utilizadas, dominar e possibilitar que o aluno também domine as ferramentas tecnológicas envolvidas, elaborar estratégias que potencializem a aprendizagem do aluno com os recursos tecnológicos. Como se observa, o docente gestor da EAD precisa estar atento às possibilidades. Isso mesmo. Ele precisa criar um ambiente motivador e acolhedor, onde o conhecimento possa ser construído coletivamente, com a participação de todos. Aqui é importante destacar que, ao gerenciar o processo de ensino e aprendizagem à distância, caberá ao docente desenvolver o espírito de equipe e ampliar suas habilidades de comunicação interpessoal. É verdade, porque além de acompanhar os alunos em sua aprendizagem, o docente estará também em constante articulação com a equipe multidisciplinar, que auxiliará na preparação dos mais diversos materiais didáticos. Enfim, como vimos aqui, o uso de tecnologias de informação e comunicação pode representar saltos significativos na gestão do processo educacional. Mas o ser humano precisa sentir-se sujeito das mudanças. A tecnologia é apenas um impulso para que a humanidade empreenda mudanças que objetivem a ampliação da qualidade de vida de todas as pessoas. Cientes da gama de pessoas e processos envolvidos no complexo gerenciamento da EAD e partindo das premissas apresentadas até aqui, chegamos ao seguinte conceito de gestão da EAD. Gestão da EAD é a busca de múltiplas estratégias, ferramentas, cooperadores e conhecimentos a serem administrados em um sistema para a otimização do processo de ensino e aprendizagem à distância. Já temos uma boa definição de gestão da EAD, mas ainda resta uma pergunta. Quais os fundamentos necessários para uma gestão da EAD bem-sucedida? Essa é uma boa pergunta, e a resposta se ancora em 3 fundamentos. O primeiro fundamento, que levará ao sucesso dos processos gerenciais na EAD, se encontra na gestão de pessoas. Em todas as organizações, convivemos com pessoas e grupos que se afinam mais ou menos conosco. Por isso, se reafirmarmos continuamente a atitude de entendimento e de aproximação, facilitaremos as mudanças. Com a criação de verdadeiras equipes em nossas organizações, a gestão de pessoas será uma tarefa facilitada. Um time afinado consegue compreender a importância de cada um no processo e respeita as individualidades. E qual é o segundo fundamento para uma gestão da EAD bem-sucedida? O segundo fundamento é a gestão estratégica. Para gerenciar de forma estratégica um sistema de EAD,
precisamos ser capazes de encontrar saídas singulares para problemas no processo de ensino e aprendizagem à distância. Hoje, muito mais do que a especialização, está se preconizando a confluência de saberes para garantir a polifuncionalidade necessária no interior de organizações que funcionam nos parâmetros de integração e flexibilidade. Por isso, uma equipe sinérgica, escolhida estrategicamente, poderá representar o sucesso do sistema. Muito bem. E qual é o terceiro fundamento para a otimização da gestão da EAD? O terceiro fundamento é a avaliação institucional. O processo avaliativo de um sistema de EAD é fundamental para o seu sucesso. Se for bem concebido, poderá tornar um momento de aprendizagem para os gestores. Para isso, todo o sistema de EAD deve ser levado em conta na avaliação institucional. É muito importante avaliar os diversos aspectos que compõem o projeto para diagnosticar problemas no processo de gestão. Quando utilizada coerentemente, a avaliação institucional promove a devida readequação do sistema. Até aqui, já ouvimos sobre a importância da comunicação dialógica na EAD, bem como enunciamos fundamentos e conceitos de gestão. Mas ainda resta fazer uma pergunta. Que perfil deve ter o gestor da EAD? Vamos ouvir o depoimento de gestores sobre a questão. Falar sobre qual é o perfil que deve ter o gestor na EAD, é preciso antes considerar a composição de uma gestão na educação à distância, que contém o que é próprio de uma cultura institucional, aquilo que é o perfil de cada membro gestor de uma equipe e aquilo que é, o mais importante, o perfil do seu público-alvo, os seus alunos. Nesse sentido, o gestor da educação à distância deve ser um articulador destas várias vontades, promovendo uma intenção maior que tem que estar prevista no projeto político-institucional, de forma que o resultado seja previsível, pontuando as necessidades de cada momento do processo, garantindo um resultado esperado. Falar sobre o perfil do gestor na educação à distância é falar de um perfil que está sempre em mudanças. E por que eu digo isso? O gestor na educação à distância, ele convive com um cenário de muitas mudanças derivadas da tecnologia. Essas mudanças, então, elas tornam-se o gás da educação à distância. Por quê? Frequentemente, o que o mercado oferece em termos de software acaba também afetando os processos pedagógicos. Então, esse gestor, ele acaba tendo também que ter um perfil flexível. Para quê? Para que consiga fazer os ajustes necessários, pedagogicamente falando, e também em termos de estrutura. Daí que uma outra característica fundamental para este profissional seria a criatividade. Por quê? Porque normalmente as instituições de ensino elas não conseguem absorver tão rapidamente e integralmente as inovações tecnológicas que o mercado vai trazendo para a EAD. Então ele acaba tendo que formular uma ferramenta internamente. E para isso que a gente fala que ele precisa ser tão criativo. Outra característica que também a gente pode salientar no perfil deste gestor é a questão da flexibilidade, da cordialidade, até porque a gente sabe que na gestão do negócio, na gestão da EAD, da questão da educação, normalmente a gente lida com muitas situações e para não gerar animosidades, este profissional ele tem que ser muito cordial, tanto com a sua própria equipe, com os seus tutores, com os seus alunos, enfim, com todo o grupo envolvido na condução destes processos ligados à educação à distância. Ele também precisa ser um gestor responsável, comprometido, altamente comunicativo. E quando eu falo em comunicativo, a gente quer um profissional que passe segurança, que passe transparência para o seu aluno, para a sua equipe. O gestor tem um papel fundamental na educação à distância. Primeiramente, no gerenciamento de projetos, de cursos na instituição. Mas, inicialmente, ele deve conhecer
como funciona o processo político-pedagógico da instituição. Deve de conhecer todas as leis que regem a educação à distância. Deve de conhecer a plataforma de aprendizagem. Deve de conhecer os alunos, o perfil deles. Deve de conhecer os professores autores, o material didático, enfim. Deve de conhecer todo o processo de funcionamento da educação à distância na instituição e a nível de Brasil. Além do mais, o gestor, ele deve ser um maestro dentro desta instituição. Deve de comandar o seu grupo, deve de afinar todas as situações a qual ele está inserido. Além de ser maestro, de conhecer, ele deve ser um animador de toda a equipe, ele deve de acompanhar todo este processo. Eu acho que por enquanto a gente poderia dizer que estas são algumas das características para um bom gestor na educação à distância. Partindo dos depoimentos que ouvimos, gostaríamos de destacar 3 características que consideramos essenciais aos gestores da EAD. E a primeira característica é o perfil crítico. E pensar no perfil crítico do gestor da EAD é pensar em docentes que tenham sua prática fundamentada na reflexão constante sobre a realidade em que se vive. Assim, vem à tona a questão do comprometimento do docente com seu papel de educador. E ser educador é amar sua profissão. E por isso, buscar novas possibilidades de comunicação com seu aluno, para, com base em reflexões críticas, criativas e contextualizadas, interagir com ele na construção do conhecimento à distância. A segunda característica essencial ao gestor da EAD é o perfil criativo. Isso mesmo. O perfil do gestor da EAD também precisa estar balizado pela criatividade. Ou seja, precisa ir além das fórmulas pré-estabelecidas para ousar novas tentativas. Afinal, criar é um verbo de ação e pressupõe movimento em busca de algo inovador. É claro que o gestor pode esbarrar na criatividade subjugada pelos roteiros prontos que muitos seguem há tantos anos. Mas, até mesmo aqueles que se sentem presos às velhas amarras podem iniciar o processo de criar, já que a criatividade é um exercício e quanto mais exercitá-la, melhor será seu resultado. Por fim, a terceira característica essencial ao gestor da EAD é o perfil comunicativo. Para desenvolver um perfil comunicativo que potencialize sua prática na EAD, o gestor precisará aprender a utilizar as tecnologias disponíveis, avaliar as necessidades de novas tecnologias, selecionar os materiais e elaborar as estratégias de ensino e aprendizagem. E tudo isso com a clareza sobre as reais possibilidades de comunicação mediatizada do conhecimento que se pode empreender devido às características de sua instituição e de seus alunos. É certo que diferentes reflexões poderiam ainda ser propostas a partir do aprofundamento de outras características igualmente importantes que podem compor o perfil de quem pretende gerenciar sistemas e relações na EAD. Perceba então como é imprescindível que você continue a investir em sua própria formação. Participe de propostas de educação continuada que lhe permitam ampliar suas concepções críticas, inovar suas práticas criativas e potencializar os processos comunicativos de gerenciamento da EAD. Salientamos ainda que o desenvolvimento do perfil crítico, criativo e comunicativo do gestor da EAD é um processo de conscientização contínua. Em outras palavras, é um espaço onde a gestão é repensada continuamente, com vistas a potencializar a comunicação educativa do conhecimento. Para finalizar, gostaríamos de destacar que nosso objetivo aqui não é apresentar roteiros prontos de como alcançar o sucesso no gerenciamento de processos na EAD. Nosso intuito é provocá-lo a leituras e reflexões que possam fazer diferença em seu dia a dia e proporcionar anseios de mudança em sua prática docente.
Esperamos que esse vídeo e as leituras que compõem a disciplina Gestão da EAD sirvam de estímulo ao seu espírito científico e promovam novas descobertas. Então, levante-se mãos à obra. Agora é a sua vez de construir uma experiência crítica, criativa e contextualizada na EAD. Foi um prazer contribuir com sua aprendizagem. Sucesso! E coopere sempre para o bem.